A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também via Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, baixe o aplicativo do seu celular tvpassofundo.com.br e estamos conversados, concatenando com o resto do mundo, não é? É isso aí, é o contato direto com o pessoal que nos acompanha através de seu equipamento moderno, não é? Olha, o Grêmio depende só de si para confirmar a sua presença no G4 e, consequentemente, na Libertadores do ano que vem. Caso contrário, vai para a pré-Libertadores. Mas me parece que ninguém tira esta posição do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que fez a despedida de Soares. Uma figura fantástica, realmente, que deu ânimo à torcida tricolor e, consequentemente, deu outro detalhe na equipe treinada por Renato Portaluppi. Consequentemente, estamos aí com as dúvidas de quem será o substituto de Luizito Soares para a própria Libertadores da América. O Internacional ganha 2 seguidas dos times paulistas, o Bragantino e o Corinthians. Pela primeira vez ganha lá na Arena Corinthians e, consequentemente, garante a sua vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Após a eliminação, direção do Passo Fundo Futsal pensa em planejar o 2024. É outro assunto que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, além do comentário de Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Paulo Fernando Oliveira, o Paulinho do Garra, o Paulinho do Gama, enfim, porque ele começou como radialista, trabalhou nos primórdios da Rádio Planalto de Passo Fundo, e nós conversávamos com ele e com outros que todos passam por determinado setor para depois irem para a vida particular, não é? É o caso do professor Paulo Fernando Oliveira, o Paulinho do Garra, o Paulinho do Gama, que vai conversar com os telespectadores a respeito de sua vida profissional, como ele começou. Vai dizer, então, para vocês o plano de recordação, o Remember do Paulinho, daqui a pouco, depois do intervalo. Aguarde um momento só. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. O assunto é esporte e Remember no programa de hoje. Estamos chegando praticamente no final de ano e em determinadas ocasiões a gente procura conversar com aqueles que passaram pelo rádio, pelos meios de comunicação na cidade de Passo Fundo. É o caso do professor em letras Paulo Fernando Oliveira, Paulinho do Garra, como era chamado carinhosamente. Nós vamos trazer a sua saudação aos telespectadores, dizer que nós estamos satisfeitos em trazê-lo aqui através das câmeras da TV Passo Fundo para contarmos um pouco de sua história. Fique à vontade, meu caro Paulinho. Então, quero dar um olá aí para todos que estão nos assistindo, nos vendo, dizer que com muita honra recebi o teu convite pela tua história, né, que é uma história que a cidade toda, eu acho que sabe, de sucesso, de dedicação. Então estamos aqui hoje para contar um pouquinho das nossas experiências, especialmente que somos do rádio lá também, né? Exatamente. Então tem bastante coisa para contar. Fique completamente à vontade aí, porque a gente conversa e conversava nos bastidores aqui de que a maioria dos profissionais de mais variadas áreas passou ou pelo rádio ou pelo jornal, de preferência pelas emissoras de rádio de Passo Fundo. É o caso aí do Rabelo, que já esteve aqui, engenheiro agrônomo, hoje aposentado e tal, e que contou um pouco de sua história do futebol da madrugada. Não sei se você chegou a participar do futebol da madrugada organizado pelo saudoso Duarzan Bittencourt Dávila. Então quero fazer 2 registros, né? Primeiro eu vi o programa que você entrevistou o Rabelo, pela proximidade que tenho com ele, né? E me chamou muita atenção as coisas que foram comentadas. E o Duarzan Bittencourt Dávila foi o meu padrinho do rádio, né? Como foi de grande número de profissionais que começaram lá pela Rádio Planalto na época, né? Então, quando eu cheguei a primeira vez, teve 2 pessoas que me levaram. Pedro Martins Doro, que era o cara que chefe da parte técnica, e depois o Duarzan. Então, essa saudação aí ao Duarzan, que já foi para o outro lado, né, já partiu, era aquela pessoa que gostava de descobrir pessoas, e do jeito dele, né, que era muito brincalhão, brigava às vezes, falava meio brigando, parecia, mas não era, e era uma pessoa que estimulava a gente, né? O Duarzan tinha um estilo futebolês. Né? Ele era um excelente narrador esportivo e conversava com você como se estivesse narrando uma partida de futebol. Exato, até o tom de voz era igual, né? Não esquecendo, é bom lembrar, não é, de que ele gostava muito de apelidar as pessoas. Verdade. Eu não sei se você não passou pelo crivo dos apelidos do Duarzan. Sim, passava e ele me chamou, nas primeiras vezes ele via que eu tinha bastante sono, sempre dormi mal, né? E até hoje eu durmo mal, e com insônia, com coisas, e então às vezes eu estava meio dormindo, cuidado para não se babar aí no micro.
tinha um microfonezinho do lado, né? Exato. E daí eu vou te chamar de babão. Dizia. Então eu ficava. O Dorzan foi uma figura realmente que marcou no rádio passafundense pela sua maneira simples como trabalhava nesse setor. Você falou no Pedro Doro, né? Pedro Martins Doro hoje está residindo em Florianópolis, se não estou enganado. Ele se mudou agora para São Paulo, se não me engano também. Eu sei que ele mandou uma foto num grupo que tem aí, fizeram o grupo, tem um grupo da grande família Planalto, Schneider, fez isso, Sim. do WhatsApp, né? Então ele faz algumas postagens da praia, às vezes, contando um pouco de lá. Interessante, o Schneider tem o grupo da grande família Planalto e não me incluiu nesse setor. Porque você passou por lá, né? Com 9 anos e meio de rádio Planalto. Vai estar incluído daqui a uns minutos, tu pode ter certeza. Tudo bem. Isso faz parte. E muita gente, e esse grupo é pequeno, é umas 20 pessoas. Para ele botar o grupo da rádio, precisa de umas 50 pessoas, porque passou muita gente. Eu acho que ele fez meio assim, que vinha na cabeça e ia botando, né? Alô largo, né? Isso Como diz aí. o gaúcho. Verdade mesmo, né? Muito bem. Mas a sua preferência no futebol, onde está situada? Grêmio, Internacional, Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho? Vamos falar a esse respeito, meu caro Paulinho. Primeiro dizer que eu sou professor de literatura, e a literatura me apaixonei cedo no cursinho, ainda quando aluno. Por quê? Porque me fez abrir muito a cabeça das coisas, assim, né? E quando tu abre muito a cabeça, às vezes quase funde a cabeça da gente. E tem duas coisas que me incomodam hoje em dia, é o futebol e a política, né? Porque eu não morro de amor por nenhum dos dois, assim, não tenho heróis, né? Exato. A gente vai ficando calejado, não é? Isso, e tu vai fazendo pelo menos pior, na política, no caso. E no futebol, a gente vê coisas que são absurdas. Quer ver? Vou te dar 2 exemplos. Não fiquem bravos com o que eu vou dizer. Dá um exemplo do Internacional e um exemplo do Grêmio, né? Vamos falar do Grêmio que jogou ontem, né? E eu não sei nada de futebol, viu, Fernando? De tática, de nada. O Grêmio trouxe o Soares. Jogada de marketing fantástica, você acabou de falar dele. Parece ser um cara muito legal e joga um horror, né? Só que o cara fez um contrato de 2 anos para ficar aqui. Exato. Então, a única coisa de bom que ele trouxe para o Grêmio, eu acredito, foi estimular a ver gols bonitos, vitórias, mas ganharam o Campeonato Gaúcho. E estão classificados para Libertadores. Quer dizer, por quê? Porque não deu tempo. Ele tratou 2 anos. Não cumpriu com não o prometido, né? Não cumpriu. E se eu sou gremista, eu era um frustrado. Como sou um frustrado com o Inter, com as coisas que aconteceram nos últimos tempos, né? Então, o futebol, eu não tenho aquela paciência que os torcedores têm, porque tem que ser uma coisa mais emotiva, né? E eu levo pro lado racional, né? Como é que pode o Internacional chegar onde chegou e vai me perder uma partida que qualquer um de nós dois aqui escalaria o time ali no primeiro jogo com o Fluminense, tu botava 10 caras na zaga e segurava aquele resultado. Ele tirou os 2 caras que mantinham o jogo, com medo do cartão. Nós perdemos, nós empatamos ali e na final nós se lascamos, né? Nós tomamos um gol, tomamos outro e se foi. E aí dá vontade de parar de torcer. Muito bem observado, Paulinho. Não é verdade? Esse é o detalhe. O telespectador está sempre atento a estas observações que você faz aí e que são necessárias, não é? Às vezes o pessoal não usa a razão. A razão, então. Somente a paixão e tal. Isso, que legal. Ontem eu vi até, eu disse, os caras são meio doentes. Tinha uns caras com as faixas. Fica, Soares. Pô, o cara largou o Grêmio. Por uma questão de vida dele. Ele tá perto de um amigo lá, que é o Messi, me parece que é essa a história. Que já saiu desde o primeiro dia, né? E aí o Grêmio ficou vendo navios. E agora olha o problema que o Grêmio tem. Quem é que ele vai pôr lá? Por melhor que seja, jamais vai ser o que o cara é. O cara é muito bom, né? E quer ver como não é questão de preferência de time? Eu sei admirar. Estou falando bem do jogador do Grêmio. As pessoas não vão entender. Esse cara não é gremista, esse cara não é colorado. Não. Estou fazendo uma avaliação rápida, racional. O presidente do Grêmio, que eu me esqueço o nome, que foi cotado para ser governador, não é mais presidente. O anterior, como é que se chamava? Deixa quieto. A gente já vai me lembrar o nome dele. Um cara inteligente na época. Porque ele disse uma coisa assim, ó. Quando o Inter foi rebaixado,
todo mundo zoando, que é normal, faz parte, né? Acho que isso aí é legal. Um brinca com o outro e tal. E perguntaram para ele, o senhor, como é que o senhor vê isso? Ele disse, eu vejo de forma negativa, eu não estou faceiro. Primeiro, não comemoro com a desgraça dos outros. E em segundo, o Inter não estando, nós estamos sozinhos na primeira divisão, o Grêmio. E nós corremos um risco de se acomodar. Olha que inteligente isso. Então, eu acho que eu enxergo assim as coisas, né? E daí, esse atual treinador do Internacional deixou o time, tempos passados, com o pincel na mão, foi embora, foi pro Atlético Mineiro, me parece, né? Exatamente. Parece que não teve êxito lá. Agora veio para cá e ainda os dois candidatos parece que por azar confirmam ele. O presidente do Grêmio que você fala é Romildo Bolzan. Bolzan, isso aí, o seu Romildo. Então, um dia, um professor da UPF me escutou falando isso numa rádio local. E me mandou uma mensagem. Mas nem parece que tu é colorado. Tu tá exaltando a figura do presidente do Grêmio. Mas é a maneira que eu tenho de entender as coisas, porque eu tenho que ver as coisas positivas e negativas. Evidente que eu não sei. Me pergunte uma coisa, tu assiste jogo do Grêmio? Mas jamais. Eu não quero que o Grêmio ganhe. Agora eu vou ficar sofrendo pro Grêmio perder. Entendeu? Eu não vou perder tempo para isso. Se o Grêmio ganhar, tudo bem, não vou ficar triste também. E sobre o Inter, eu não estou assistindo mais os jogos, cara. Porque é um sofrimento. Meu amigo, que é doente pelo Internacional, que também se chama Paulo, ele me manda, ó, 1-0. Aí eu pergunto, qual é o canal? Tal. Eu vou lá dar uma olhadinha e desligo. Quando nós estamos em 2-0, o jogo que nós perdemos pro Fluminense, nós estava ganhando o jogo. Estava em 2-1, né? Exato. Eu disse assim, eu vou desligar. Eu não quero ver o fim. E fiquei sabendo no final pelos foguetes dos gremistas. Porque o coração bate mais forte? Bate mais forte e fico louco, né? E tem coisa que tu não pode fazer, né? E você não é só você, não é? Tem muita gente que se influencia realmente, quase vai ao ataque cardíaco. E de repente, aqueles que estão lá nas 4 linhas ou na lateral do gramado, nem estão para a torcida. Exato. Essa é a grande realidade. Exatamente. E veio agora essa semana um membro não é da diretoria, mas tá ligado à diretoria atual do Internacional. E eu fiz essas colocações aí, né? Dos jogadores e tal, né? E ele me disse, não, mas tu tá equivocado. Valência é a maior contratação do Grêmio. Não, é um baita jogador. Do Inter. Mas o Valência também falhou. Mas também faz parte de falhar também, né? Mas aí ele começou a me contar algumas coisas dos bastidores. Aí tu já não sabe mais em quem acreditar, né? Então o futebol realmente é muito polêmico, é muito difícil, né? E não dá dinheiro para nós. Muito bem. Tu notou que na política muita gente não se fala e não se olha mais? Todo mundo fala isso, né? Que houve muitas brigas, discussões. E o esporte é a mesma coisa. Tem gente que mata por causa disso, né? E você não ganha nada. Aí você sabe, também outra coisa que me estimulou bastante é gostar de esporte. O D'Alessandro, então, falar do Grêmio, do Inter agora, já falei do Grêmio. D'Alessandro, ganhando 800 mil, tempos atrás, né? Eu vou brigar pelo D'Alessandro? 800 mil? Então, o futebol realmente virou essas coisas que perdeu um pouco o brilho, né? E você falou muito bem sobre o que o Soares conquistou, Campeonato Gaúcho, né? Passou por aí. O D'Alessandro, o que conquistou nos 10 anos de Internacional? Conquistou para a sua vida particular, né? Sim, a maioria. E eu falando, eu me sinto um bobinho às vezes, né? Eu falando, bom, eu acho que seria bom ganhar essa chapa 2 agora do Inter, sem saber muita coisa, né? Porque eu vi que o Sonda tá junto. Daí alguém me disse, sabe que o Sonda tem jogadores? Sim, eu sei que todo mundo sabe. Mas o grande interesse nessa chapa é que o Sonda vai ter grande parte dos jogadores dentro do Inter. Então, realmente, a gente tem que torcer, a gente tem que gostar. Eu gosto do Inter por vários fatores. O vermelho eu gosto, pela história do time, né? Os gremistas também têm os seus motivos. Mas vai até ali, né? E vamos dizer, esse cara é sem emoção. Não, pelo contrário. Eu sou um cara pura emoção, né? E por isso que eu sofro quando vejo essas coisas que as pessoas não enxergam. Muito bem. A grande preocupação agora do lado gremista, como você bem salientou, quem será o substituto de Luizito Soares?
Luizito Soares pega o seu boné agora no Natal, vai passar com a família, vai com os familiares e se manda para os Estados Unidos e não cumpre o segundo compromisso que ele teria no segundo ano de assinatura de contrato, né? Uhum. E outra coisa que eu quero falar sobre... Não sabia que eu ia falar tanto de futebol, mas outra coisa para ser pensada, né? Falando do Grêmio agora. Sobre isso vai ser uma grande dificuldade. O Grêmio tem 2 grandes nomes na zaga, né? Que é o Kahneman e o Jeromel. Os gremistas já começam a falar e eu não sou gremista, eu não sei bem sobre isso. Quem sabe são os gremistas que assistem os jogos. Falam que o Jeromel já tá velho, já passou do tempo dele. Eu acho um baita jogador. E quando eu digo um baita jogador, não é só o cara que sabe jogar a bola ali, mas o cara que é inteligente, o cara que vai dar uma entrevista sabe falar. E em contrapartida, eu vou dizer uma coisa e já sei o que vão dizer. O Renato é um dos caras mais estúpidos que eu conheço, né? Tem uma história de glória no time do Internacional. No time do Grêmio, melhor dizendo. É um problema pro Internacional, o Renato. Por isso que vão dizer. É só porque ganhou de vocês várias vezes. Mas não é. O ato dele ontem de dar o DVD lá é deselegante. Por quê? Primeiro que não existe mais DVD. Certo? Então tu podia fazer um pendrive, acho que era até melhor. Mas as entrevistas todas que a gente acha dele, ele é o melhor do mundo. Ele é melhor que o Pelé, quase. E ali, quando teve aquela seleção de técnicos para fazer um curso de formação, lembra disso? Lembro, muito bem. Ele disse, eu não preciso ir, eu sei tudo. Então eu não gosto de gente arrogante em nenhum setor, sabe? Seja na área médica, na área de futebol, na área de educação, eu não gosto desse tipo de gente. E parece, eu se fosse torcedor do Grêmio, me incomodaria com uma coisa. O Grêmio poderia quase ser campeão, chegou em quarto já. Mas aquelas férias para ir pro Rio de Janeiro, aquela loucura de ir pro Rio de Janeiro, daí dá férias pros caras. Então é um time que um dia ganha, um dia perde, um dia ganha, um dia perde. Eu acho que tá na hora de renovar o técnico. Assim como esse argentino, acho que... Eduardo Cudê. E eu era contra o Mano. Tu vai dizer, mas então tu é contra tudo. O Mano era um cara sem energia. Um cara morto. Tem algumas profissões, Jorge, que se tu não se modernizar, tu tem, quase todas, tem que parar. O Mano era um cara lento. Terminava um jogo, perdia, tinha uma explicação. Empatava, tinha uma explicação. E não dizia assim, não, tem que melhorar, vamos revolucionar, vamos fazer isso. E tinha jogo que estava sentado mesmo no campo olhando. Então, o Mano eu acho que não vai fazer grande coisa, eu acho que passou a época dele. Está na tela aí o DVD que você comentou, não é? O Soares, não sei se ele está ironizando ou não, mas a verdade é que ele está sorrindo com o DVD que o Renato lhe ofereceu como lembrança de sua passagem pela Arena Humaitá, né? Tudo bem. Esses assuntos a gente vai comentando e tal. Não, e é bom falar eu venho aqui falar algumas coisas diferentes, né? Porque o comentarista profissional está aqui, você vai fazer um comentário técnico sobre os dois times, né? Já introduzi o programa assim. Mas eu posso dar aquela visão do amador, eu sou um amador no campo do futebol, vamos dizer, né? Muito bem. São impressões, né? Paulinho, você começou no rádio, pela Rádio Planalto, você tinha lá 16, 17 anos, não mais que isso, né? Isso. E foi uma boa escola para você? O que você tem a dizer para aqueles que estão nos assistindo nesse momento? Bem, vou ser rápido para não encher o saco do telespectador. Nascido na Vila Fátima, 13 anos, filho único, dificuldade financeira, eu fui trabalhar no Zafre contra a ordem do meu pai, que não tinha autorizado. Assinei a carteira e fui trabalhar. E no Zafre, eu, um dia, e saindo do Zafre, a gente saiu meio-dia de domingo, e tinha o dia do sorteio da calçada, tinha que lavar a calçada. Zafre Esquilo, atrás do hospital, São Vicente. Tinha o sorteio da calçada, quem pegava a calçada para lavar não almoçava e ia para casa às 13h30 da tarde. Eu chegava às 13h30, algumas vezes, ligava o rádio, primeira coisa, ficava ouvindo música. Comia às vezes, nem comia, ia ouvir o rádio, gostava do rádio, sempre adorei. E um dia no mercado chegou um rapaz que pediu um produto. Eu me lembro que era Bombril. Onde fica o Bombril? Eu pensei rápido. Até explicar, é melhor levar lá. E fui levar ele. Onde é que tu é? Até hoje eu sou assim. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. E sempre ganha. Você é de onde? Tapejara. O que tu faz aí? Trabalho na rádio. Qual é a rádio? Planalto. E daí já lasquei. Não tem lugar para mim trabalhar lá.
Ele disse, vai lá treinar comigo no fim de semana, sábado, domingo. No outro fim de semana eu estava lá treinando. Eu treinei 3 meses, e não tinha vaga. E aí, então, Pedro Dora, que contratava os operadores de som, me levou para trabalhar. E aí eu trabalhei com uma equipe gigante, que na época havia, e que depois acabaram virando meus colegas de profissão. Vamos falar dos gigantes que você menciona aí. Trabalhei com Luiz Oliveira Júnior, que hoje é médico, não sei a área dele, mas acho que na área da alimentação. Clínico geral. Clínico geral, né? Mas a verdade é que o Oliveira, que é cunhado do Schneider, isso. Né? Então tudo fica entre família. Isso. Mais um que começou no rádio, Oliveira Júnior, um grande voz. Oliveira. José Hernani de Almeida, que era professor já. Peguei algumas sessões do Jornal da Manhã com o Telmo Camargo. Hoje o Telmo Camargo está em Chapecó, não é? Tem o seu programa na área rural, na televisão também. Depois peguei também um período que trabalhou o Walter Filho, que hoje está em Florianópolis, né? Sim. Walter Mickey, que hoje trabalha, parece que com o Reiki, se não me engano. Tem a escola do Reiki. Em Chapecó também, se não me engano. E aí o Pedro, Marisa Piana. Só feras do rádio, não é? Feras do rádio, né? E um cara sensacional, os caras mais inteligentes que eu conheci, Cirineu Durgante, que era do setor de... Noticiarista. Ele produzia as matérias dos jornais, né? Exato. Era um cara que sabia tudo do mundo, né? E teve aqueles caras que eram lendas, né? Professor João Pedro Ottenstein, fazia comentários esporádicos, né? E o Paulo Jongo não cheguei a pegar ainda, mas parece que ele tinha também algumas participações. Então foi essa equipe aí. E eu via chave. Isso é curioso contar para as pessoas, né? Que hoje em dia, os jovens, às vezes, em geral, assim falando, não é todo mundo, é meio preguiçoso, meio desanimado. Eu fechava a rádio 1 hora e eu ia para a discoteca, olhar os dias, conferir os dias. E eu ligava o estúdio, assim, e ficava fazendo treinamento de voz. Porque eu peguei uma época que era só vozeirão como a tua. Até hoje, você tem uma voz, aquele padrão Guaíba lá que falava, gaúcha. É bondade. Né? E hoje em dia, não. Hoje você, tendo inteligência, não precisa nem ter voz nenhuma quase, né? Você vai e fala. Hoje pode ver aqueles repórteres da gaúcha, todos formados na URGS, na PUC, mas eles nem interpretam, eles leem a notícia. Exatamente. Leem, né? Então, naquela época, eram essas pessoas aí. Então, eu treinava para ser locutor. E outra figura, que eu acho que você conheceu bem, doutor Epaminondas Xavier. Eu chamava de doutor porque os programinhas dele eram tudo digitadinho, arrumadinho. Ele ia de gravata trabalhar, né? Exato. E daí, quando ele ficou doente, eu fiz um piloto por conta própria, no programa dele. Entreguei para o padre Paulo Augusto Farina, que era o diretor, para fazer o primeiro programa. E aí fui autorizado para fazer o primeiro programa. O Epaminondas, além de funcionário da Prefeitura Municipal, trabalhava também na emissora de rádio. E tinha um programa de excelente qualidade, realmente. Foi muito bem lembrado aí o nome do Tio Nonda. Tio Nonda, né? Exatamente. Paulo Fernando Oliveira, nós estamos conversando com ele, que vai contar um pouco de sua trajetória do rádio para depois ser professor e ter o Gama e a Garra. É o Gama e Garra, são 2 colégios de formação profissional. Assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, meus caros telespectadores, estamos de volta com a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nosso entrevistado de hoje é o ex-radialista, hoje professor Paulo Fernando Oliveira, simplesmente e carinhosamente chamado Paulinho do Garra, Paulinho do Gama, não é? Hoje ele é responsável pela Escola do Garra. Ele vai conversar ainda por mais tempo conosco, já está aí, sorridente e tal, contando um pouco de sua história. Mas após a eliminação, a direção do Passo Fundo Futsal já começa o planejamento para 2024. Antes de entrarmos em detalhes, vamos ao comentário de Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. É com você, Dantas. Alô, seu Jorge, aquele abraço. Alô, telespectador. Um grande abraço. Estamos na reta final das competições. Entre elas, o Campeonato Brasileiro, o futsal e destaque de imediato o Campeonato Estadual de Vôlei Feminino. Parabéns a Passo Fundo, que venceu a Sojipa no último fim de semana no ginásio do IE, no novo ginásio do IE, Então é um trabalho árduo há mais de 10 anos, que está precisando dar um pulo de qualidade. Mas para isso vai depender de novos patrocinadores ou dos mesmos patrocinadores, mas com mais investimento. Tem que começar a partir de agora a pensar grande. Então, Giba, aquele abraço, parabéns pelo título do vôlei gaúcho, que, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, fica na cidade de Passo Fundo, graças a essa bela equipe, essa grande equipe, e a esse trabalho em equipe, do Gilberto Belaver e seus comandados. Enquanto isso, eu falo na reta final dos campeonatos, porque essa é a vantagem do campeonato com pontos corridos. A decisão tanto na parte de cima como na parte de baixo. Na parte de cima e até na intermediária. No caso, por exemplo, o Cruzeiro e o Palmeiras jogam na próxima quarta-feira. Um empate serve para o Palmeiras comemorar o título, já é virtualmente campeão. E um empate serve para o Cruzeiro simplesmente escapar definitivamente do rebaixamento. Que resultado vocês acham que vai dar? Eu já sei, mas não vou dizer, tá? Palmeiras e Cruzeiro.
Outra sinuca de bico. Para o Grêmio ficar entre os 4, vai ser preciso o Inter perder para o Botafogo quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, gente, essa rivalidade Grenal, né? Uns dizem que o Inter não entrega, outros dizem que o Inter entrega. Sabe que os jogadores já estão em ritmo de fim de ano e estão só pelas férias, com seus familiares e amigos lá dos seus bairros, de onde vieram, né, participando daquela tradicional pelada, pagode e churrasquinho. Então, portanto, gente, para o Grêmio classificar entre os 4, tem que vencer o seu adversário. Porque, no caso, se o Grêmio não vencer, o Botafogo, vencendo o Inter, classifica. Se o Grêmio perder, um empate serve para o Botafogo se manter entre os 4 para a Libertadores do ano que vem. Enquanto isso, para encerrar rapidamente, o nosso futsal perdeu, caiu em pé e de pé e já estão planejando a participação confirmada do Passo Fundo Futsal no Campeonato Brasileiro do ano que vem, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal. A Confederação tentando resgatar o futsal oficial sob o seu comando, que deixou escapar por incompetência administrativa da Confederação e das federações, que era um ninho de gato e ninguém se entendia. Então, tentam para o ano que vem esse Campeonato Brasileiro e Passo Fundo foi convidado. Então, se reestruturar, né? Um belo ginásio já temos e agora é a hora de montar uma comissão técnica experiente, um preparo físico de primeiro mundo, porque esse ano, em função de troca de comissões técnicas, muitas trocas, automaticamente estourou aonde? Estourou no preparo físico. Estourou o jogador, 7 jogadores no departamento médico. Inédito isso praticamente numa equipe do padrão do Passo Fundo, claro, muitas competições. Mas isso está ligado à fisiologia, à preparação física, por isso que não pode ser mudado a todo momento, toda hora chegando comissão técnica diferente. Então, serviu a lição, o Passo Fundo também está organizado, né? Tem que dispensar alguns e trazer 3 reforços no mínimo de peso. Mas isso a gente vai discutir, se Deus quiser, com o Dr. Darcísio Corteganha, com o presidente do Passo Fundo Futsal, num programa que eles já estão convidados aí a participar daqui uns dias na TV Passo Fundo. Ok? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, beleza. Então vamos esperar que realmente as coisas aconteçam a favor do Passo Fundo Futsal na próxima temporada de 2024. Paulinho do Garra, Paulinho Fernando, o que você podia contar que você tem um hobby especial? Você gosta do futebol, aprecia outros tipos de esportes, mas você é um colecionador de automóveis antigos, não é? É, um pequeno colecionador, mas com muito carinho, muita paixão, né? Já está na tela aí, ó. Já está na tela aí, possivelmente, a Expo Classic, que é o maior evento do Rio Grande do Sul. 500 carros são expostos todo ano em Novo Hamburgo. E nós, seguido, quando podemos, a gente dá um pulo até lá, expõe um carro e já ganhamos prêmios lá, né? E é uma coisa muito... É um esporte muito legal, mas muito caro hoje, né? Eu comecei uns 10 anos atrás e percebi que quase se torna impraticável hoje, que carros que você comprava barato virou uma coisa que meio absurda, assim. Valorizou, não é? Valorizou bastante. Então, uma coisa que eu digo, fazer restauração de carro aqui em Passo Fundo é muito difícil. As grandes empresas de chapeação, elas nem têm interesse de fazer isso. Elas trabalham com seguradoras, com outros tipos de negócio. E um carro demora, então não é difícil. Mas na região aqui, tem empresas especializadas que fazem só isso. Mas um custo... Dá para citar a empresa especializada aí ou não? Dá, tem uma empresa em Nova Prata, a Pratalto. Eles trabalham o dia todo para o Brasil inteiro. Muito bem. Vem carro de todo lugar para até lá. Joaçaba
tem uma família, toda a família se dedicou a isso, mas a especialidade deles é o Ford 29, né? Então, Joaçaba é 200 quilômetros daqui, né? Então também tem... E claro que aqui em Passo Fundo nós temos grandes colecionadores, né? Seu Paulo, Trevisan, com aquele mega museu, com 130 carros, eu acredito que tenha por aí, né? Família Zambuja, a qual também fui convidado a conhecer o salão deles aqui em Passo Fundo. Eles têm obras-primas, né? Mas a gente tem aqueles carrinhos mais básicos, né? Eu gosto dos mais antigos mesmo, né? Dos mais antigos que você tem na sua coleção? O mais antigo que eu tinha e acabei vendendo há um tempo atrás é um Ford 28. Por que eu vendi? Difícil manutenção. Quem dava manutenção nesses carros era o mesmo mecânico do Azambuja. Uma pessoa querida que faleceu recentemente. E daí você não tem muita gente que mexa com isso, né? As peças é mais fácil, você compra fácil. Mas o mais antigo hoje que eu tenho é uma caminhonete Chevrolet 1954, boca de bagre, que se diz. É uma caminhonete vermelha, muito linda, né? E que de valor de mercado também explodiu. Tinha a boca de sapo e a boca de bagre. As duas da Chevrolet, né? Chamavam de Chevy também. Então os carros... muito bem. E essa é original, no sentido, foi restaurada em Minas Gerais, mas já veio pronta. Original, com placa preta já, ou seja, passou pelo crivo da federação, né? É bom que você explique, o placa preta é por quê? Porque o carro tem mais de 30 anos. Se você tiver um carro, por exemplo, eu comprei uma caminhonete esses dias que o ano dela é 1996. É uma Jeep americana, Cherokee. Ela tem 20... E se ela foi adquirida em 96, ela tem 26 anos. Né? Então, daqui 4 anos, se você é associado de um clube, é o antigo mobilismo, você pede uma vistoria para a federação. Vai fotos, vai um processo. E eles fazem a vistoria, e aí eles vão ver se está faltando alguma coisa. Se o rádio não é original, já caiu pontos. Tal coisa, não, está faltando tal coisa. Então, todos esses pequenos detalhes vai dar a pontuação final. E o carro de placa preta, né, bem como o carro de mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul, você não vai pagar IPVA, né? Você não paga IPVA. Uhum. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, até carro acima de 20 anos já não paga. Já está isento. Já está isento, né? Que eu acho uma coisa boa, né? São carros que circulam um pouco, né? Então, essa é... E daí eu tenho um carro aqui na região, acho que é só eu que tenho. É um Citroën 2CV. É aquele que está na Torre Eiffel atualmente. Você entra no site e vê aquele carro que saiu. André Citroën fez esse carro para competir com o Fusca na época. E esse carro tem uma suspensão que você ergue a lateral dele com uma mão quase só. Tão leve que é. Chamava o casca de ovo. Porque daí ele era usado na roça. E quem apanhava os ovos ia com aqueles ovos da mão no colo e pela suspensão do carro não tinha perigo de quebrar. Ele virou casca de ovo. Esse é um carro que ficou muito caro também, mas está lá, está à disposição. E uma Kombi, 1972, que virou, se botarmos no Google, agora quem está nos vendo, coloque no Google, carro antigo de maior valorização nos últimos 10 anos. É a Kombi. A famosa corujinha, né? Aquela cheia de janelinha. Eu tenho uma 72. Essa foi a primeira que eu comprei e restaurei. E não diria restaurei, eu reformei. Porque aí tem uma diferença também, né? Restaurar, tu tira tudo, desmonta o carro. Faz tudo. Tela? É o Citroën. Olha lá o Citroën. Esse aí é o 2CV. O meu é um pouquinho diferente. A cor é cinza. Mas é isso aí mesmo. Esse Citroën aí, nós fomos a Porto Alegre uma ocasião com o saudoso não, ele está entre nós ainda, o ex-gerente da Rádio Passo Fundo, Gildo Flores, hoje radicado em Caxias do Sul. Na garganta dos polacos, ele não subia com 4 pessoas. Não subia, né? Tinha motor. Porque a estrada não tinha qualidade, né? Era muita pedra e tal. Tinha que descer e ajudar para que ele subisse a garganta dos polacos. Isso já se vão 60 anos praticamente, né?
Sim, sim. E eu tive um carro esses dias que o nosso conhecido, aquele Passo Fundo, Zamansky, Ronaldo Zamansky, Sim. ele viu o carro passar, ficou emocionado. Era uma V-Maguete, DKV V-Maguete. Com a porta abrindo para trás ou para frente? Para frente, a suicida, 63. Eu vendi para Curitiba esse carro. Eu vendi pelo motivo do Citroën que você falou. A gente vai subir uma subida com uma DKV, quase que se obriga a ir para a primeira. São 4 marchas, né? Primeira, Exato. segunda, terceira e quarta. Você tem que ir para a primeira. E na primeira sai uma fumaceira, né? E um barulhão. E eu disse, não, eu tenho que comprar uns carros mais antigos, mas com mais desempenho. e o Zamansky me contou, né, que essa DKV que está passando lá, ó, eles iam de Passo Fundo a Rio Grande em 6 horas. Já pensou? Hoje se faz em 9, 10 horas, claro. O trânsito, mesmo que os carros sejam ótimos, a estrada não mudou muito, né? Mas tu imagina com uma DKV a Rio Grande, quer dizer, como é interessante, né? Muito bem. Você é um colecionador, um mini colecionador, como você diz mesmo, não é? Porque o colecionador tem Sim. uma centena de carros, de veículos e tal. Mas isso faz parte, é um hobby que assiste, né? E o ponto mais alto, só fazer um parêntese, né? E aí o segundo hobby tá ali, eu já estou mostrando a minha cachorra, Meg Mel. Gosto muito dos cachorros, dos animais, tá faltando a foto do pastor alemão. Mas, terminando, o que mais dá os carros antigos pra gente, sabe o que é? Amigos. Amigos. No Brasil inteiro, a gente é conhecido. E quando você faz negócio, isso eu vou dizer uma coisa óbvia aqui, mas como dizia um amigo meu que já partiu, às vezes por ser óbvio as pessoas esquecem, então é bom falar. Você arruma amizade no Brasil inteiro com uma condição, né? Você, quando vende um carro para a pessoa, seja extremamente verdadeiro. Diga o que tem, o que tem que fazer, o que não tem, o que tem de bom, o que tem de ruim. E aí você acaba arrumando amigos, né? Exatamente. Então você, hoje, em São Paulo, um dia desses eu fui ver um carro lá, um amigo que eu comprei uma caminhonete foi me buscar no aeroporto e eu não pedi para ele. Tem Uber, né? Ele disse, não, faço questão, que horas você chega? Eu vou estar lá para te esperar. Então, essas coisas, assim, é muito gratificante, né? A amizade que a gente faz. Beleza. Eu estou conversando com o Paulo Fernando, do Garra, e vou salientar aqui que nós somos campeões estaduais de voleibol em cima da Sojipa. Ah, que maravilha. Vitória das meninas do vôlei de Passo Fundo, da BA, UPF, no último final de semana. O ginásio do IE completamente lotado. E você falou que gosta muito de animais, o cachorro e tal. E o preço do ingresso foi 1 quilo de ração para cães. Que maravilha. Que maravilha, né? Lotou e sobrou. Vai ter alimentação aí para esses animaizinhos por muito tempo. Porque Sim. tem aqueles voluntários, né? Sim, verdade. E eu gosto tanto, sabe por quê? Porque eu acho que eles são melhores que nós, né? E os animais, né? Em geral, cada um tem um gosto pelo gato, pelo cachorro, pelo papagaio. Eu moro numa casa, graças a Deus, que tem mais de 1.000 metros de chão, de grama e árvores. E os sabiás fazem os ninhos e a gente acompanha o nascimento dos filhos deles, né? Exato. E com os cachorros junto. E os bichos são tão parceiros, eles jamais farão uma coisa de mal pra gente, né? Exatamente. E no mundo humano... o lado humano... Fica complicado às vezes. Às né? vezes. A falta de consideração. Gratidão, como a gente falava. E essa guinada que você deu do rádio para a escola? Como é que foi? Foi com 19 anos eu fazia um programa de vestibular com professores que vinham de Porto Alegre. Então eu criei um programa de vestibular na rádio. Foi aí que começou a minha ligação. E fazia cursinho aqui em Passo. E uma pessoa que você conhece bem, Daniel Vilninski, que foi professor, hoje é advogado. O Daniel dizia, a maneira como ele falava, né? Ele tinha uma pronúncia diferente. Ele dizia, Paulinho, você tem que ser professor, você sabe falar. E eu era apaixonado pela literatura brasileira. E fui aluno do Ironia Andrade, lá no Colégio Cecília Leite Costa. Então eu tinha 2 caras de força do meu lado.
E um cursinho da cidade abriu vaga lá para trabalhar. E lá fui eu me candidatar. Fiz uma brincadeira. Na verdade foi assim. Fui vender um anúncio que o padre disse, né? Você ganha, vamos pegar o valor de hoje. Seria R$1.500 salário. Ou 2.000, que seja. 20% da publicidade você vai ganhar. De tudo que tu vender. Então eu numerei uns lugares e fui atrás, né? E nesse cursinho que tá abrindo um cursinho novo, eu vou divulgar. E daí cheguei lá e perguntei. A coisa mais curiosa da nossa conversa é isso aqui. E o cara que me recebeu tinha 3 faculdades. Biologia, agronomia e medicina. Faleceu recentemente, uma figura incrível, não é porque faleceu. Doutor Paulo Brachetti. Paulinho. E ele disse assim, guri, ele falava assim, de um jeito engraçado, né? O que tu tem aí para me oferecer? Eu digo, tenho, trabalho na rádio. Queria fazer uma publicidade de vocês e tal. E daí eu lasquei uma assim. E não tem lugar para dar aula aí. Ele disse, tu dá aula de quê? Aí até fiz uma brincadeira que me senti mal com a brincadeira. E eu disse, de literatura, né? E daí ele disse assim, mas claro, vamos fazer um teste. Eu nunca tinha dado aula em lugar assim. Sim. E aí ele disse, qual é o teste? Como é que é o teste? Quando? É agora. Meu Deus, eu pensei, né? Ali foi a mudança, vê como engraçado, isso é curioso isso. A grande virada da vida foi ali. E daí eu fui pra sala de aula, vazia, um cara que tinha 3 faculdades. Fui lá na frente, eu olhei lá atrás, ele sentado assim. Eu respirei fundo, falei comigo mesmo, né? É a hora. Ou vai ou arrebenta tudo, eu saio correndo daqui. E dei um grito. Bom dia! Tudo bem? Começou a nossa aula. E comecei a escrever lá, 15 minutos. Ele disse, pode parar. É um teste de rádio quase, né? Exato. E daí eu disse, não deu certo, pensei, né? Ele disse, daqui uma semana eu te dou o retorno, se eu vou te contratar ou não, depende de outras coisas. Eu disse, não vai dar. Passado uma semana, 19 anos. Alô, professor Paulinho, eu brinco, eu faço algumas palestras, né? Eu brinco com o pessoal que se te chamarem, chama, alô, doutor Jorge. Não diga nada, se mantenha doutor. Pode ser a tua chance de ser doutor. E eu aceitei aquele Paulinho. Assim, eu vou te passar os horários que você vai dar aula. E é para te trazer a tua carteira profissional. Ali foi a grande virada. Mas eu quero fazer já que o programa de esporte, eu tenho que botar alguma coisa de esporte aqui. Eu fui colega de aula de um cara, de um guri, que morava em frente à padaria Cruzeiro. Marcos da Oglia. Hoje o grande médico responsável pelo centro cirúrgico do Libanês. Exatamente. O Marquinho era meu colega de aula, e para nós não gastar dinheiro, a gente não tinha dinheiro, o Marquinho tinha, mas nós não tínhamos. Nós fizemos um grupo de 4. Um dava aula pro outro da matéria que você dava matemática, eu dava português, literatura e história. O Marquinho dava as difíceis, biologia, química, né? Matemática, ele dava. E nós éramos amigos. Agora nos revemos esses dias. Ele vem a Passo Fundo fazer alguns tratamentos aqui. E depois jogou no Internacional, né? E você, melhor que ninguém sabe, né? Jogou de titular no Internacional. Acho que foi um ano apenas ali, né? Foi projetado pelo 14 de julho de Passo Fundo, do 14 de julho deu um passo para o Internacional, e do Internacional ele pensou, vou para a faculdade e vou ser médico. Isso aí. Essa é a história do Marquinho. O Marquinhos que está me devendo, inclusive, uma entrevista neste programa aqui. Na próxima vinda, certamente, eu quero ter o prazer de trazer ele até aqui. Muito bem. Tá? Então foi o começo, né? E depois o sonho, a palavra-chave, que tudo que eu vou falar assim, para as pessoas, e gosto de falar, é você ter um sonho. Mas um sonho sozinho, ele não acontece. Tem uma frase do Raul, dizem que é do Raul Seixas, né? Um sonho tem que ser acompanhado de outras pessoas para dar certo. Mas, acima de qualquer coisa, um sonho tem que ter atitude. Hoje, se você quiser ser locutor, você tem que ouvir os locutores. Você tem que treinar em casa. Você tem que saber quem está falando no rádio hoje. Você tem que fazer alguma coisa. Então, o sonho que eu tinha, daí passou a ser outro. Era ter um cursinho nosso mesmo. E daí saiu o Garra em 1979. Meus parabéns. Obrigado. O tempo está se esgotando, lamentavelmente. E o assunto final. Palmeiras correu por fora. Botafogo foi a grande decepção deste retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras e Flamengo estão buscando o título. Tem um palpite?
Tenho, e um palpite fundamentado no que eu falei no início do programa. Os caras têm um técnico inteligente, um técnico capaz, um técnico genial, humilde. E esse que vai ganhar o campeonato. Palmeiras. Esse treinador deveria, na minha opinião, treinar a seleção brasileira. Pela dedicação, pela inovação e talvez, não sei se vão concordar comigo, uma certa simplicidade que não tem nos outros. O Tite fala demais, o Tite... E o Flamengo é uma confusão, né? Acho que vai demorar para o Flamengo. Eu acho que é Palmeiras, né? Não esperava que ia ser Palmeiras, né? Muito bem, muito obrigado, Paulo Fernando. Eu que te agradeço, um grande prazer de estar aqui, um grande abraço e até uma nova oportunidade. Com certeza teremos outras ocasiões para conversarmos com Paulo Fernando Oliveira, o Paulinho do Garra. Obrigado, amigos, pela companhia. Sejam felizes, continuem ligados aqui na TV Passo Fundo, porque a gama de programação não se esgota. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.